Quero continuar o tema hoje, que nós estamos falando sobre o ID, né? Parte 2. E semana passada nós lançamos um desafio e mais uma vez reitero, reforço que esse desafio não é ministerial, não é com a igreja local, até porque quando a gente chegar no céu, Jesus não vai falar, eu te conheço, você era da igreja tal, né? Não. O nosso chamado e a nossa intimidade com Deus é individual. E quando nós chegarmos no céu, ele vai falar, eu te conheço ou não vos conheço, e não é sobre com quem você casou, não é quantos filhos você teve, mas é como foi a sua vida, primeiramente, com Deus, né? Então, quantas oportunidades nós temos perdido, né, diante desse teatro, a gente pode refletir um pouquinho. Às vezes a gente é tão pronto a ajudar em tantas coisas, mas a gente perde aquilo que seria o principal. E o desafio que nós lançamos semana passada, quase não falei, o desafio pessoal é ganhar uma vida para Jesus em um ano, né? Não é uma meta, não é uma competição, mas é um desafio pessoal. E quantos abraçaram essa causa semana passada e você quer abraçar isso? Irmãos, por que em um ano? Porque é para a gente não se acomodar, né? Eu acredito que todos os dias nós temos oportunidades para falar de Jesus, para falar do amor dele. E é interessante, irmãos, porque ganhar uma vida para Jesus não é pôr no Instagram lá, Jesus te ama, já fiz minha parte, preguei o evangelho. Ganhar uma vida para Jesus não é apenas ir na praça e pregar o evangelho com a Bíblia aberta, dizer raça de víboras, se converta. Ganhar uma vida para Jesus é muito mais do que você pregar o evangelho. Ganhar uma vida para Jesus, e o contexto completo disso, é nós falarmos de Jesus para alguém, nós caminharmos juntos, ensinar o caminho, nós discipularmos, nós somos chamados para discipular, para ensinar, e nós levarmos ao batismo e levarmos à ceia. Ou seja, é um caminho completo, não é só pregar. Eu fiz minha parte, preguei o evangelho, se ele quer, ele se vira, mas eu já fiz minha parte. Não é isso. O evangelho é muito mais que isso, e Jesus nos ensina isso, os discípulos nos ensinam isso. E semana passada nós finalizamos falando sobre conhecer Jesus, ser conhecido por Jesus e fazer Jesus conhecido. Eu quero continuar nessa parte. Se der tempo, nós entramos na grande comissão, senão fica para a semana que vem, tá tudo bem? Primeira coisa, irmãos, repita comigo, conhecer Jesus. Conhecer Jesus, irmãos, é o início de tudo. É sobre Ele, é sobre experimentar da sua graça, do seu amor. Como que nós conhecemos Jesus? Quando nós estamos numa vida, como Marcelo disse, no lamaçal, perdido, sem esperança, de repente tudo faz sentido, tudo começa a ter cor, começa a ter vida, porque quando Jesus entra na nossa vida, tudo é diferente. Então eu acredito aqui que, se não a maioria, boa parte aqui teve um encontro e conheceu Jesus. E a partir do momento que nós conhecemos Jesus, algo tem que ser mudado na nossa vida. Nós costumamos falar que não faz sentido eu conhecer Jesus e continuar vivendo a mesma vida que eu vivia antes. Não faz sentido eu conhecer Jesus e continuar matando. Não faz sentido eu conhecer Jesus e continuar destruindo a vida do meu irmão, e assim por diante. E olha o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 8. Quem achou, diga amém. Quem vai ler na projeção, diga amém. Quem não vai ler, diga amém. E tem uns irmãos que não vão ler. Sinceridade, glória a Deus. Vamos lá. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo. Olha que interessante o que Paulo está dizendo. A partir do momento que eu entendi o que é Cristo, conheci Cristo, todas as demais coisas perdem o sentido. Tudo aquilo não faz mais, não tem valor, a partir do momento que eu conheço aquilo que tem valor de verdade, que é Cristo. E ele diz, meu Senhor, por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, esterco, estrume, a fim de poder ganhar a Cristo. Olha que interessante que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, a partir do momento que eu conheci Jesus, nada tem mais valor do que a presença de Jesus. Irmãos, a gente só vai falar a respeito de Jesus se a gente tiver convicção do que realmente Ele importa e do que Ele é para nós. Porque se Jesus é só mais uma tarefa do nosso dia, se Jesus ele só é apenas mais uma parte do nosso compromisso, é muito fácil a gente abrir mão, deixa para lá, depois a gente fala, não é tão importante assim. Mas olha o nível que Paulo eleva a dizer quem é Cristo. Eu falo, a partir do momento que eu conheci Cristo, tudo aquilo que para mim tinha valor, tudo aquilo que para mim era ganho,
se tornou inestimável, perdeu o valor, se tornou como lixo. Então, o nível de conhecer Jesus, irmãos, é o nível que a gente tem uma experiência com Jesus, onde tudo que tinha valor na nossa vida pode até ter algum certo tipo de valor, né? Não estamos dizendo que nós vamos ser, então, mentirosos, hipócritas e falar que nada mais tem valor. Nossa família tem valor, nossos filhos têm valor, nossos sonhos têm valores, óbvio. Mas isso não pode ter mais valor do que a Deus, que é Jesus. Então, quando nós conhecemos Jesus nesse nível, irmãos, a gente começa a reavaliar o que realmente importa e o que tem valor. A segunda coisa é ser conhecido por Jesus. Aí eleva o nível da intimidade, porque o nível eu tinha uma vida, eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Eu conheci Jesus. Mas agora o nível mais elevado é não apenas eu conhecer Jesus, mas eu mudar de vida ao ponto que Jesus venha me conhecer. Isso é um nível mais profundo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Jesus, ele resume os mandamentos no amor, né? E é interessante que aqui ele diz assim: mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Qual que é a maneira de nós sermos conhecidos por Jesus, conhecido por Deus? Através do amor, porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Deus é amor, e o perfeito amor que é Jesus lança fora todo medo. Então, uma coisa que nós concluímos aqui, irmãos, não tem como nós sermos conhecidos por Jesus se nós não tivermos amor, porque é através do amor que nós representamos Jesus, é através do amor, é através quando nós amamos. Por que quando nós amamos? Por que a Bíblia resume os mandamentos no amor? Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não destrói o irmão, quem ama não prejudica ninguém. Então, o amor é a maneira de nós sermos conhecidos por Deus, porque quando nós amamos, nós nos parecemos com Ele, porque Deus é amor. Posso ouvir um amém? João capítulo 10, versículo 14. Quem achou, diga amém. Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Irmão, se você vê alguma representação ou alguma fazenda onde tem ovelhas e tem lá um pastor, as ovelhas, elas conhecem o pastor só de ouvir a voz dele, só pelo passo dele, só por ele chegar perto. Então há um nível de reciprocidade, onde não é apenas nós conhecermos a Deus, mas Deus conhecer a gente também. E aqui ele diz isso, que eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É interessante conhecer Jesus, todos nós demos um passo um dia, ou estamos dando esse passo. Agora, ser conhecido por Deus é ter intimidade. Isso fala um nível mais profundo de intimidade. Não é apenas saber quem Ele é, mas é de fato viver verdadeiramente com Ele. E esse é o grande desafio, porque isso gera uma intimidade, irmãos. Quantos conhecem aqui o presidente da República? Conhece ou não conhece? Sim, você conhece. Agora ele te conhece? Alguém conhece? Alguém aqui teve contato e ele conhece? Às vezes a nossa vida com Deus é exatamente essa. Nossa, eu conheço tal pessoa, mas ele te conhece? Porque tem muitos famosos que a gente fala: você conhece tal pessoa? Eu conheço, porque conhecer da informação, né? Eu sei quem é. Para mim não é novidade. Se falar, eu sei quem é, eu sei até onde ele mora, eu sei isso, mas ele não sabe onde eu estou, eu nunca fui lá, e assim. Às vezes a nossa vida com Deus é essa. Eu falo: você conhece Jesus? Conheço. Agora a grande pergunta é: Jesus te conhece? Porque talvez Jesus para nós, irmãos, virou só mais um artista famoso, onde nós conhecemos, nós sabemos da vida dele, nós sabemos dos atos dele, nós sabemos de tudo que ele fez, mas a grande questão é: e o quanto que ele nos conhece? Ou será, trazendo para a nossa realidade hoje, irmãos, ou será que Jesus virou um artista para nós, que está num palco, que muitas pessoas, uma plateia gigantesca, conhece quem está no palco, mas aquele que está no palco não conhece ninguém que está lá na plateia? Porque muitas vezes a nossa vida está dessa forma. Nós conhecemos Jesus porque nós vemos Jesus num palco, adoramos através dos irmãos, através de tantas coisas, mas Jesus virou só um artista, onde nós conhecemos Jesus. Mas a grande questão é: quanto que Jesus nos conhece? Ou será que nós viramos só uma plateia, uma multidão de plateia que se reúne sempre pela mesma causa, mas só apenas para achar lindo aquilo que está sendo feito? Isso é um nível que nós precisamos avaliar: o quanto que nós conhecemos Jesus e o quanto que Jesus nos conhece. E o terceiro nível, ele eleva ainda mais, porque quando nós conhecemos Jesus, temos a revelação de quem é Jesus.
Quando nós sabemos que Jesus é o que mais importa, como Paulo diz aqui em Filipenses 3:8, quando nós somos conhecidos por Jesus, é natural, simples, tranquilo fazê-lo conhecido. Por quê? Porque não faz sentido eu me calar quando eu tenho o segredo de uma solução. Não faz sentido, irmãos, eu ficar quieto quando eu tenho a resposta para um problema. E quantas vezes nós estamos nos calando? Por que isso, irmãos? Sabe por quê? Eu não te julgo. Mas porque às vezes a gente tem medo e a gente tem dúvida se realmente a gente tem convicção daquilo que a gente está falando. Porque se você tivesse convicção, você não teria medo algum de falar, eu tenho algo para falar. Porque quando você tem certeza de algo que você fala, você faz questão de falar. Seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia. Aquilo que você tem convicção, você faz questão de falar, sim ou não? Sim, porque você tem tranquilidade, clareza, segurança naquilo que você está falando. Por que às vezes a gente não fala de Jesus? Porque no fundo, algum momento gera aquela dúvida, será? O que as pessoas vão pensar? Eu sou tão influente onde eu estou aqui, o que as pessoas vão me julgar? Mateus capítulo 28, versículo 19. Diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, aqui nós vemos uma missão. O compartilhar do Evangelho, irmãos. Falar sobre Jesus não é opcional, é para aqueles que são legais, ou aqueles que falam bem, aqueles que estão com o microfone na mão, aqueles que têm algum dom, algum talento. Não, aqui nos ensina que é uma missão. Todo cristão recebeu essa missão, esse encargo, esse chamado, como nós falamos semana passada, que o nosso principal chamado não é a ferramenta que nós temos ou o dom que nós temos, mas o nosso principal chamado é falar sobre Jesus, pregar o Evangelho. Agora, como que Jesus vai ser conhecido se nós não pregamos o Evangelho? Ah, mas tem tanto pastor famoso aí pregando. Mas você já parou para pensar que no nosso contexto tem pessoas que o acesso que ele vai ter de Jesus é através da sua vida, como nós falamos semana passada, o que diz em Coríntios, né? Que nós somos uma carta escrita, nós somos um livro. E que tipo de livro? Semana passada nós usamos esse termo. Que tipo de livro nós somos na mão do Senhor? Porque se a Bíblia diz que nós somos uma carta escrita, muitas pessoas, a única maneira que ela vai ter de conhecer Jesus é através da sua vida, olhando para você. Aí eu fiz uma pergunta semana passada, quero repetir ela. Que tipo de livro nós somos quando as pessoas olham para nós? Porque se nós somos um livro passa uma informação, sim ou não, Pepe? Já que você foi exemplo aqui hoje, vamos continuar. Agora a pergunta é, que tipo de livro nós somos? Nós somos um livro de drama, que quando eu ler é só tristeza, é só vitimismo, é só chateação. Nós somos um livro de ação, onde a violência é luta. Nós somos um livro de ficção, que não passa de mentira tudo aquilo que está sendo contado. Ou será que nós somos um livro como a Bíblia, de paz, de alegria, de perdão, de amor, de transformação? Porque a Bíblia diz que nós somos uma carta escrita. E que tipo de carta as pessoas estão lendo quando elas olham para nós? Porque é fato, irmãos, tem pessoas que o único acesso que ela vai ter, a única oportunidade que ela vai ter vai ser através da minha ou da sua vida. Não vai ser através do pastor que está famoso lá na internet, até porque a internet é outro tema isso, mas tem uma bolha. Às vezes aquilo que é famoso para você na internet, para o irmão que está do seu lado, ele nem sabe o que é. Então nós precisamos entender que não é sobre deixar a responsabilidade para outros, falar, não, tal pessoa lá faz muito bem, deixa que ele se vira, mas ele não vai ter o acesso, eu não vou ter acesso, às vezes algumas casas, famílias que vocês vão ter acesso. Então não dá para você terceirizar ou responsabilizar alguém por aquilo que está na sua mão. Por isso o nosso chamado é fazer Jesus conhecido. A grande questão, irmãos, como que nós vamos fazer Jesus conhecido? Que tipo de fala nós estamos falando? Cuidado com os ditados. Quantos conhecem aquele ditado que diz assim, fale bem ou fale mal, mas o importante é que falem de mim, fale de mim. Já ouviram isso? Sim ou não? Quem já falou isso? Vocês disseram, eu já falei. Quem? Mais uns 4, 5? Beleza, mais uns 7 corajosos aí. Irmãos, vamos mudar isso? Cuidado com os ditados. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Irmãos, não fala de mim não. Se for para falar, não fala nem bem nem mal, não precisa falar de mim. O tempo que você ia gastar falando de mim, fala de Jesus. Eu quero te lançar esse desafio. Para de falar dos outros, irmão. Falar dos outros é mediocridade. Fala de Jesus. Mas fala de Jesus da maneira certa. Não é falar de Jesus criticando os outros, tá? Ah, ele devia estar falando de Jesus, ele não fala. Aí você não está falando de Jesus, está falando do irmão. Para com esse negócio, irmão, de o importante é que está falando. Não, tem que falar certo.
Fale mal, fale bem, fale mal, fale de mim. Não, não fala de mim, nem bem nem mal. Não precisa falar de mim, nem se for para elogiar. Não precisa me elogiar. Fala de Jesus, não perde tempo comigo não. Faz isso com você também. A partir de hoje, fala, não fala mais de mim não, esquece. Fala de Jesus. Para de perder tempo falando da vida dos outros. Até porque quando você fala dos outros, irmão, isso é outro tema, maledicência, mas quando você fala dos outros, você não está mostrando o caráter dos outros, você está mostrando o seu caráter. Porque você não está expondo a pessoa, você está expondo você. Porque se você falar mal de alguém para o fulano, se eu falo mal da Gisele para o Fábio, amanhã eu vou falar mal do Fábio para o Pepe, e depois eu vou falar do Pepe para o Michael. Então, para de cair nessa ilusão que alguém é seu amigo que está te contando mal dos outros. Você quer realmente ser conhecido por Jesus? Quer conhecer Jesus, ser conhecido por Jesus e fazê-lo conhecido? Para de falar dos outros, para de falar de você e comece a falar de Jesus. Eu quero falar sobre esse tema agora. De vez, vamos mudar esse ditado, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Bom, a partir de hoje vamos falar assim, fale pouco de você, repita isso comigo. Nada dos outros e muito de Jesus. Então vamos mudar esse ditado? A partir de hoje não é fale bem ou fale mal, mas fale de mim. A partir de hoje vou falar pouco de mim, porque não é sobre mim. Não vou falar nada dos outros, porque eu não tenho direito de falar dos outros. E eu vou, a partir de hoje, falar sobre Jesus. Resolve. Por que fale pouco de você, irmãos? Primeiro, João 3,30 diz o quê? É necessário que ele, Jesus, cresça e eu, Douglas, no caso João Batista dizendo, diminua. Então, irmãos, por que a gente perde tanto tempo falando da gente? Porque o nosso ego às vezes está aflorado, né? Eu preciso ser conhecido, eu preciso ser aplaudido. Por que a gente fala dos outros? Porque às vezes a gente tem um senso de comparação. Ah, mas você viu, o Léo fez e foi elogiado, mas quando eu fiz ninguém falou nada. Então, irmão, se nós queremos pregar o evangelho, nós precisamos entender o propósito principal. Mateus capítulo 6, versículo 1. Estamos falando aqui sobre falar pouco de você, né? E o que isso tem a ver com o ID? Tudo. Porque o ID é sobre Jesus, não é sobre você. O ID é sobre Jesus, não é sobre seu irmão. A Bíblia diz assim, tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa do seu Pai que está no céu. Primeiro ponto, irmãos, fale pouco de você. Por que nós, e desde hoje tudo está se alinhando, desde a sala de oração hoje da equipe, o Léo falou sobre motivação, qual que é a nossa motivação de estar fazendo algo, né? A Gi testificou que na semana no devocional dela também Deus falou muito com ela sobre isso. A grande questão é, para que nós fazemos algo? Porque aqui é um alerta, ele diz assim, tenham cuidado. Não pratique as suas boas ações em público, porque se você estiver fazendo isso para ser admirado, vocês não vão receber recompensa nenhuma do Pai. E a sinceridade, irmãos, por que às vezes a gente gosta de falar da gente? Porque o nosso ego muitas vezes quer reconhecimento. E como que nós vamos pregar a respeito de Jesus, se nós estamos querendo ser conhecidos mais do que Jesus? Isso é muito forte, mas é uma verdade. Então nós precisamos aprender a falar pouco de nós, porque a glória não é para nós. E a Bíblia nos ensina a viver com humildade. O que é humildade? Eu não estou fazendo para ser conhecido. Se alguém curtir, comentar, aplaudir ou não, para mim não muda nada. Pelo menos deveria, né? Não mudar nada. Então nós precisamos aprender a falar pouco de nós. A segunda coisa, nós precisamos parar de falar dos outros. Fale nada dos outros. Por quê? Porque falar dos outros, irmãos, a Bíblia nos ensina totalmente contrário a isso. E muitas vezes nós estamos vivendo desse jeito, acostumou, hábito negativo, hábito ruim, que você não consegue reunir com os outros para falar, a não ser dos outros, não tem outro assunto. Você lembra quando a gente conheceu Jesus? Você se reunia numa roda, o que você falava? Falava só de Jesus, porque era tudo que importava, e a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Por que hoje a gente se reúne para falar mal dos outros? Por quê? Porque é isso que está cheio do seu coração. Crítico, alguém que não está feliz, alguém que só está insatisfeito e só vê problema. Como que nós vamos ganhar vidas para Jesus, irmãos, se nós passamos mais tempo falando dos outros do que falando de Jesus? Repita isso comigo, porque isso é para mim primeiro. Como eu vou ganhar vida para Jesus se eu passar mais tempo falando dos outros ou falando de mim e menos de Jesus? Pensa nisso, irmãos. Porque como que a gente vai ganhar? Porque a Bíblia diz que cada um gera segundo a sua espécie. Deixa eu te ensinar algo.
Você já sabe disso. Uma árvore de maçã, ela pode dar figo? Não, porque não é a natureza dela. Como que você quer ser um crente que gera pessoas saudáveis, pessoas boas, pessoas que amam Jesus, se às vezes aquilo que você está pregando não é isso? Eu fiz minha parte, falei que Jesus ama ela, mas através da sua atitude, demonstrou esse amor? Ou você só falou que Jesus ama ela, mas você xingou ela, você quis brigar com ela, você falou mal dela? Então nós precisamos aprender a falar nada dos outros. Tiago capítulo 4, versículo 11. Diz assim: irmãos, não falem mal um dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. E cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Irmãos, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque parece que não tem nada a ver, né, com o ID, mas tem tudo a ver. Porque como que eu vou falar de Jesus se eu não me pareço com Jesus? Como que eu vou falar para alguém, pare de fazer isso, se eu não parei de fazer isso? Então nós precisamos aprender a falar menos dos outros, menos não, né? Nada dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 29. Evitem o linguajar sujo ou palavras torpes, na versão NVI, e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo ou edificar aqueles que ouvirem. Irmãos, olha que interessante que Paulo, mais uma vez, está dizendo aqui. Ele fala: evite, pare de falar palavras torpes. O que é palavra torpe? É muito mais que um palavrão, né? Palavras negativas, palavras de difamação, falar mal um do outro. E ele diz o quê? Porque que todas as suas palavras, elas sejam boas e úteis, palavras que edificam, para que dê ânimo para aqueles que ouvem. Agora, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa aprender algo. Tem gente que vive em nome da fé totalmente uma vida destruída, bagunçada, sem compromisso algum, e vive, eu vejo muito isso, irmãos, eu acredito que você também vê, isso escandaliza. Você vê gente que tem um linguajar cristão, aleluia, varão, glória a Deus, mas faz um monte de coisa errada, mas tem fé. O problema é isso, que às vezes a gente, em nome da fé, a gente vive uma vida imatura, uma vida totalmente destruída, errada, mas eu tenho fé. Não, a maturidade, ela tem que andar com a fé. E onde eu aprendo que tem coisas certas ou erradas? A Bíblia é um livro de conduta, de ação, onde nós aprendemos, as leis vêm da Bíblia, onde o não matar, não roubar. Então, éticas, condutas, nós aprendemos na Bíblia. A grande questão é o quanto nós estamos dispostos a viver e ter uma transformação, porque isso acaba conectando com aquilo, né, que nós falamos sobre conhecer Jesus, ser conhecido por Ele e fazê-lo conhecido. Irmãos, como que eu vou ser conhecido por Jesus positivamente, se eu sou alguém que no meio dos irmãos eu já sou conhecido negativamente, porque eu falo mal dos outros, eu reclamo demais, eu sou injusto? Existe uma frase, eu falei semana passada, eu vou repetir. Existe uma frase que para alguns não concordam com ela, mas eu acredito que tanto a ação de falar quanto a ação de agir, de atitude, ela encaixa muito bem no pregar o evangelho. E essa frase diz assim: prega o evangelho, se necessário, utilize palavras. Irmão, sim, a Bíblia, alguns irmãos mais tradicionais vão falar: não, tem que falar. Tá, eu concordo, tem que falar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, tal, beleza. Mas o que essa frase ela representa? Que a nossa ação e a nossa atitude, ela seja tão parecida quanto a nossa fala. É muito fácil eu com o microfone aqui falar coisa bonita, mas é na hora que você me vê no bastidor, na hora que você me vê num lugar secreto, é que essa fala bonita aqui tem que ter a mesma proporção que lá fora. É muito lindo ver cada irmão aqui do louvor, que toca maravilhosamente bem, mas é lá fora que nós vamos ver os irmãos do som, o irmão do staff, as tias da classinha. Mas, irmãos, não é no momento da escala que a gente mostra quanto a gente é bênção. Não é no momento da escala que a gente prega o evangelho. Não é no momento da escala que a gente está falando sobre Jesus. Porque pregar o evangelho, repita isso comigo, não tem escala. Não é, hoje eu estou na escala, vou me preparar, vou pôr a melhor roupa, vou tomar um banho, porque hoje eu estou na escala de falar de Jesus. O falar de Jesus, irmãos, é todo momento. Por isso a Bíblia diz que, quando ele está falando sobre voltar, ele fala, vem como um ladrão, porque nós não sabemos o momento. O problema é que às vezes a gente está querendo ter tudo cronometrado, e isso é um problema, porque se você sabe o momento, você se prepara.
Por que aquelas 5 virgens foram imprudentes? Porque no momento que Jesus chegou, elas não estavam prontas e elas saíram. Se a gente souber o momento, tudo é fácil, irmãos. E por último, fale muito de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. 2 Coríntios 4, 5 diz: não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos, falamos que Jesus Cristo é o Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Olha que interessante, Paulo é top demais, né? Tudo que nós aprendemos com Paulo, a vida dele. Mas ele diz assim: a gente não vai andar por aí falando de nós mesmos, porque o evangelho não é sobre nós, não é o evangelho, não é sobre o Douglas, não é sobre o quanto que o Douglas pregou, não é quanto que o Douglas preparou sermões, não é quanto que o Douglas discipulou, não é quanto tempo que o Douglas foi líder, não é sobre isso. Porque se for sobre isso, irmão, você entra numa competição. Quanto você pregou? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Que ministério você cuida? Quantos GC você fez? Paulo está dizendo: não é sobre nós, não é sobre o que nós estamos fazendo por aí, não é sobre o que nós estamos falando por aí, mas é sobre proclamar, falar a respeito de Jesus. Por isso nós somos servos de Jesus, somos servos dos irmãos. Por quê? Porque estamos aqui para servir em nome de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 32. Ele diz assim: quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Irmãos, a gente ser conhecido aqui na terra é muito fácil, mas a conduta real que nós tivemos aqui na terra vai nos levar a ter um conhecimento na glória. Aí a gente pode falar de galardão, né? De vida, de salvação, não apenas salvação, mas de reinar com Cristo, de ter lá um galardão, uma recompensa. Ele diz assim: aquele que me reconhecer em público aqui, não vai ser em vão isso, eu reconhecerei diante do meu Pai. Mas sabe o que é reconhecer em público, irmãos? Não é só dizer eu amo Jesus. Reconhecer em público não é só falar eu conheço Jesus. Reconhecer em público é se parecer com Cristo, viver como Cristo viveu, porque isso é uma das maneiras de nós pregarmos o evangelho também. Em Salmos capítulo 71, versículo 8 diz assim: por isso não deixo de te louvar, o dia todo declaro a tua glória. Irmãos, é muito fácil a gente no culto aqui levantar a mão e dizer: te adoro, te amo, Jesus. Mas sabe o que é adoração? Adoração não é música. Uma das maneiras de expressar adoração pode ser através da música, mas adoração não é música. Adoração é toda a ação que você tem que adora a Deus. Quando você honra a Deus, quando você respeita, quando você tem um testemunho positivo, tudo isso é adoração. Agora, tem gente que acha que adoração é tocar uma música, é cantar uma música, é levantar a mão aí e falar: eu te amo, Deus. Não. A minha pergunta é: a sua adoração hoje aqui, levantando as mãos, é a mesma intensidade na hora que alguém pisa no seu pé lá fora? Na hora que alguém te critica lá fora? Na hora que você se sente injustiçado lá fora? Porque a adoração é isso, aquele momento você fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele adorou a Deus todo momento, até na cruz, e não tinha música. E às vezes a gente está esperando, toca o primeiro acorde para eu adorar a Deus. Você não precisa de acorde para adorar a Deus, irmãos. A Bíblia nos ensina, irmãos, que uma das maneiras de nós pregarmos o evangelho, né, a única, aliás, é negando a nós mesmos. Por que nós vamos falar pouco de nós, nada dos outros e tudo sobre Jesus? Quando a gente entende a negar a nós mesmos. E Jesus nos ensina, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Enquanto a Bíblia está dizendo isso, tanto em Lucas 9:23, quanto em Mateus 16:24, sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, o que a internet está pregando? Faça o que o seu coração mandar. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abre mão da sua razão. Mas o que a internet está dizendo aí? Um monte de palavra motivacional. O importante é você ser feliz, siga o teu coração. É por isso que tem um monte de crente raso hoje, irmãos, me perdoa, mas é isso. Porque a Bíblia não está falando essa frase motivacional: siga teu coração, se te faz feliz é de Deus. A Bíblia não tem nada disso escrito.
Então cuidado com os ditados do dia a dia aí, e vamos voltar para o Evangelho, porque se nós queremos ir por ir, pregar o Evangelho, não estou dizendo que você a partir de hoje vai ser ignorante, e vai falar, se conversa senão você vai para o inferno, não é isso, é ter amor, e nós vamos ganhar a vida, sabe como? Abraçando, chorando junto, se importando, mostrando o nosso caráter que se parece com Cristo. Nós precisamos ver isso, irmãos, cuidado. E eu concluo hoje com Isaías capítulo 6, versículo 8. Semana que vem nós encerramos com a parte da grande comissão. Não vai dar tempo hoje. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz: Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei e como mensageiro a este povo, né? E quem irá por nós? E Isaías respondeu: Aqui estou, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante, depois você lê na sua casa, Isaías capítulo 6, é o chamado de Isaías. Quando o rei morre, tudo está conturbado. Isaías não era alguém que tinha lábios puros. Isaías era alguém que vivia, não tinha uma experiência profunda com Deus e não era exemplo. Mas naquele momento, quando o anjo toca na sua boca, há um momento de experiência, onde ele tem a visão, né, dos anjos e tal. Aquele momento que há uma transformação na vida dele, algo muda. E a partir daquele momento, com a experiência com Deus, a vida dele nunca mais é a mesma. E é exatamente isso que tem que trazer na nossa vida, irmãos. Não faz sentido a gente viver de conferência em conferência, encontro em encontro, reunião de reunião, se a gente não mudar de vida. Não faz sentido a gente vir aqui pular, chorar, cair, rodar, fazer um monte de coisa maravilhosamente gospel e sair lá fora e continuar do mesmo jeito. Porque pregar o Evangelho não é só ter palavras bonitas, ou não é só ter uma experiência bonita, mas pregar o Evangelho é se parecer com Cristo. É por isso que nós somos chamados para conhecer Jesus, ser conhecido por Ele e fazê-lo conhecido. Como que eu vou fazer Jesus conhecido se eu não me pareço com Ele, irmão? É mais ou menos assim: filho, não fuma, tá? A gente quer ensinar muita coisa com uma hipocrisia. A gente fala, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Como que a gente vai se parecer com Jesus? Como que a gente vai pregar o Evangelho se a gente não se parece com Jesus? Como que eu vou gerar um figo se eu não sou uma figueira? O problema é que a gente está tentando fazer o que a gente não é, aí fica pesado. É por isso que Jesus nos chamou para uma experiência onde nós aprendemos, conhecemos Ele, e algo tem que ser mudado, porque a partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus, eu não preciso de conferência após conferência para ter uma mudança, um encontro de novo. O meu quarto é o lugar do encontro. Irmãos, a gente vive uma vida que quanto mais coisas, mais glória. Se tiver um telão, ai, a glória desce. Se colocar mais 2 caixas lá para o som chegar melhor, aí a presença vai ser poderosa. Irmãos, na época de Jesus não tinha microfone. Na época de Jesus não tinha caixa de som. Na época de Jesus não tinha bateria. Nossa, como será que eles viviam, né, sem essas coisas, né? Na época de Jesus não tinha Instagram, não tinha rede social. Você já parou para pensar quantas vezes a gente está tentando complicar o Evangelho? O nosso chamado, irmãos, é falar sobre Jesus, mas não tem como eu falar sobre Jesus se eu não tiver uma transformação, se eu não tiver uma experiência. Isaías aqui, ele só é chamado e ele só entende que ele é o canal depois que tem uma experiência com Jesus, com Deus. É tempo de nós. Sabe por que às vezes está pesado pregar o Evangelho, irmãos? Porque a gente está tentando falar aquilo que a gente não vive. É muito difícil eu ensinar aquilo que eu não me preparei. É muito difícil eu ensinar aquilo que eu não sei. É muito difícil eu querer colocar em prática aquilo que eu não estou disposto a colocar. Então nós precisamos mudar algumas coisas. E o ID, irmãos, é nós sermos desafiados a aceitar esse chamado. Mas não é aceitar um chamado como uma proposta de eu vou criar, vou escrever um livro, vou fazer isso. Porque será que nós estamos fazendo algo para Jesus ser conhecido? Ou será que nós estamos fazendo algo para nós sermos conhecidos? Não, porque quando eu escrever 5 livros, eu creio que o Evangelho vai chegar naquela cidade onde ninguém levou o Evangelho. Você precisa escrever livro para o Evangelho chegar lá? Irmãos, vamos mais profundo. Às vezes a gente acha lindo, né? Tantas pessoas na África tal receberam Jesus. Às vezes a gente não teve coragem de falar para o nosso irmão de Jesus. E a gente está falando, a igreja precisava fazer mais, a igreja precisava pregar na África. Tem que pregar na África. Mas a gente não está disposto a pregar aqui na frente,
Quantos aqui um dia desceram do culto e falou, agora eu vou evangelizar, e foi aqui na Praça da Bíblia pregar? É muito fácil a gente apontar, começa em mim isso, é muito fácil a gente apontar para alguém e falar, faça. Mas o quanto que nós estamos fazendo aquilo que a gente está apontando, criticando os outros para fazer? A grande questão é quanto que nós temos um chamado pessoal para pregar o Evangelho. Porque há uma urgência, irmãos. O nosso campo missionário hoje pode ser a nossa casa, pode ser a nossa rua, pode ser o nosso bairro, pode ser o trem, pode ser o nosso trabalho, pode ser tantas coisas. Mas a grande questão é, todos nós temos oportunidade, como o Marcelo mostrou aqui. E a grande questão é quanto que nós estamos abraçando isso ao ponto de querer mais conhecer Jesus a cada dia, querer mais ser conhecido por Jesus a cada dia, e querer mais a cada dia que Jesus seja conhecido. E como que nós faremos isso? Falando um pouco de mim, falando nada dos outros, e falando muito sobre Jesus. Você já parou para pensar que em grandes oportunidades, Marcelo representou muito bem aqui, o momento que a gente podia estar falando de Jesus, a gente estava falando dos outros. O seu pai, aquela casa, aquele que caiu do não sei o que lá, aquele que fez isso, a gente fala de tudo, menos de Jesus. Eu não tive tempo para falar de Jesus, será? Irmãos, mais uma vez eu reforço, e eu quero orar com vocês. Falar de Jesus não é se tornar um crente chato. Falar de Jesus não é começar agora a ser aquele crente insuportável, que as pessoas querem atravessar a rua, porque você vai pegar ele lá, vai ficar meia hora falando, e ele está com pressa. Falar de Jesus é trazer esperança. Falar de Jesus é amar. Falar de Jesus é onde tinha choro, trazer alegria. Falar de Jesus é onde não tem palavras, mas vai ter amor. Falar de Jesus não é sobre nós, irmãos. Não é sobre a nossa capacidade, mas é sobre o amor de Jesus. Eu queria te convidar a fechar seus olhos por um instante.